Graça e paz, queridos. Tudo bem com vocês? Tem uma pergunta na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30, que o carcereiro perguntou assim para Paulo: o que devo fazer para ser salvo? E é sobre isso que eu quero falar com você no dia de hoje. O que você precisa fazer para ser salvo? O que nós precisamos fazer para ser salvos? Amém? E eu quero orar com você neste momento. Senhor Deus, amado e querido, nós te damos graças, te bendizemos e te adoramos na beleza da tua santidade. Porque o Senhor é Deus. Tu és o Senhor da nossa vida e da nossa casa. Abençoa cada um que vai receber essa palavra no dia de hoje, em nome de Jesus. Então, queridos, talvez essa seja uma pergunta que você já deva ter feito, ou alguém talvez perguntou para você: mas o que eu preciso fazer para ser salvo? E primeiro a gente precisa entender o que é salvação. Salvação foi a ação de Deus por meio de Cristo para nos livrar da condenação eterna, do inferno, e não apenas para nos livrar da condenação eterna do inferno, mas para nos trazer reconciliação para com o Pai, o nosso Deus. Porque quando o homem caiu em Adão, no livro do Gênesis, o texto vai dizer que o homem foi expulso junto com a sua mulher do lugar que Deus tinha preparado para eles. E agora em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, a palavra de Deus vai dizer que tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Ou seja, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. O que é salvação? Talvez você já deva ter se perguntado. Salvação, vou dar um exemplo prático aqui. Salvação é mais ou menos assim: alguém que está se afogando ali em um rio, e de repente alguém estendeu as mãos e tirou a pessoa daquele lugar. A pessoa estava se afogando, estava morrendo, e alguém salvou ele ou ela daquele estado. Salvação é exatamente isso. Nós éramos aquele que estávamos nesse estado, morrendo em nossos delitos e pecados. E aprove Deus nos salvar por meio de Jesus Cristo. Por isso que João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então a gente já sabe o que é salvação. Foi o que Cristo fez por nós, e não o que nós podemos fazer por Ele. Quem primeiro fez foi Deus. Glória a Deus. Pergunta do carcereiro é uma pergunta bem interessante, porque a Bíblia fala que Paulo e Silas estavam presos. E de repente, à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores a Deus. E veio um grande terremoto e quebrou e abriu-se as portas daquele cárcere. O carcereiro, sabendo que poderia ser morto por homens que estavam presos sobre a sua responsabilidade, ele pegou a espada e ia se matar. Paulo disse: ei, não faça nada com você, estamos todos aqui. Paulo acendeu uma luz. A luz é a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Então é pela palavra de Deus que nós saímos do lugar de trevas, e a luz da palavra nos traz clareza do lado de dentro. Só que o carcereiro, quando viu isso, ele disse: tá bom, mas o que é que eu preciso fazer para ser salvo? E aí vem agora a resposta de Paulo. Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A palavra crer aqui não é simplesmente acreditar. Muita gente não segue Jesus, mas muita gente acredita que Jesus existe e que Jesus é real. E a palavra crer não é simplesmente acreditar. A palavra crer tem a ver com uma vida de total entrega ao Senhor. Quando Paulo está dizendo crer, ele está dizendo: reconheça Jesus como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida. E por isso que Jesus Cristo, Ele é a salvação. É aquele que nos tirou do lugar que nós estávamos morrendo em nossos pecados. E a salvação, ela não vem das obras. A salvação não é por aquilo que eu faço.
A salvação é por aquilo que Cristo já fez. Por isso que em Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: vocês não são salvos, vocês são salvos, melhor dizendo, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então salvação, anote aí, não vem das obras, não vem daquilo que eu faço. Senão a gente iria se gloriar dizendo: eu sou salvo porque eu mereço, eu sou salvo porque eu ajudo pessoas, porque eu faço caridade, porque eu sou bonzinho. E a salvação não é por isso. A salvação é um dom de Deus, é uma dádiva, é gratuito. Para nós foi de graça, é um presente que recebemos, mas para Deus custou a vida do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então a salvação não é pelas obras, é pela graça, é por meio de Cristo. Segundo, Cristo, ele é a porta. Ou seja, o mundo vai dizer, queridos, que todo lugar leva a Deus e todo lugar não leva a Deus. Existe uma porta, e é pela porta que nós entramos, que é Cristo, que nós encontramos a salvação. Por isso que lá em Mateus capítulo 7, versículo 13, versículo 14, a Bíblia diz: entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla, e larga é a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Versículo 14 diz: mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que encontram. Ou seja, existe uma porta estreita que é Cristo, e existe uma porta larga que é o mundo. Por isso que Tiago disse, que capítulo 4, versículo 4 de Tiago, ele disse: adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que a amizade do mundo consiste em inimizade contra Deus? Portanto, aquele que quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então, a porta que é Cristo, que é estreita, é uma porta que nos conduz à salvação e à vida eterna. A porta larga é o mundo. E quem quer ser amigo do mundo, Tiago no capítulo 4, versículo 4 diz: se faz inimigo de Deus. Por isso que não existe outra porta. Não existe portas para a salvação. Só existe uma porta, que é Jesus. Jesus também se denominou o caminho. Ele disse no capítulo 14 de João, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, vai ao Pai, se não for por mim. Ou seja, o mundo vai ensinar que todo caminho leva a Deus. Mentira de Satanás. Só Cristo é o caminho que nos leva ao Pai. O único caminho. Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a mentira de Satanás é para que muita gente viva uma vida da forma que quer e acredite que é salvo. Eu estou dando para vocês aqui exemplos práticos da palavra de Deus. Por favor, me compreendam, me entendam. Eu não estou aqui para julgar você, eu não estou aqui para condenar você, não estou aqui para dizer que você vai para o inferno, quem vai e quem não vai, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou trazendo à luz das Escrituras Sagradas o que é salvação, o que nós precisamos, a resposta para aquele carcereiro que disse o que preciso fazer para ser salvo. Amém? A pergunta do carcereiro foi: o que devo fazer para ser salvo? Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24 diz: disse ele à multidão, Jesus: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentasse apegar sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, salvará. Ou seja, alguém que quer ser um seguidor de Jesus, ele está falando, o próprio Jesus, precisa negar a si mesmo. Por isso que Paulo disse em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu preciso negar a minha vida. Eu preciso parar de querer fazer as minhas vontades, viver o pecado diário, que todo dia me chama, que todo dia me convida. E segundo, eu preciso tomar minha cruz. O Evangelho de Cristo, ele tem renúncia, que é negar a si mesmo, e ele tem uma cruz para carregar. E a cruz vai trazer inimigos da cruz. Porque Jesus disse que vocês serão odiados por causa do meu nome, sabe? Serão escandalizados, vão te perseguir por causa do meu nome. Ou seja, a cruz vai trazer inimigos. E por isso que nós precisamos, de fato, fazer abrir mão da nossa vida para viver a vida de Jesus. Amém?
Repito a pergunta mais uma vez do carcereiro, e aqui eu encerro para a gente orar. O que devo fazer para ser salvo? Embora Cristo tenha nos resgatado do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, mesmo Cristo morrendo para nos salvar, o ser humano precisa ter em mente o seu papel de responsabilidade, ir até Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Pastor, eu preciso ir até Cristo. Claro, Cristo já veio ao mundo, já morreu por você. Nós agora precisamos aceitar o convite de Cristo. Se o convite de Cristo, para que nós nos tornemos seguidores dele, é abandonar, abrir mão da nossa vida, das nossas vontades, tomar nossa cruz e segui-lo, então nós de fato precisamos fazê-lo. E aqui em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, vem a expressão da resposta de Paulo: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. A palavra crer não é simplesmente acreditar. Crer tem a ver com renunciar. Crer tem a ver com entrega. Entregar tudo que você é e tudo que você tem a Cristo. Por isso que Mateus 10:32 diz: quem me reconhecer em público aqui na terra, Jesus está dizendo isso, eu reconhecerei diante do meu Pai no céu. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, quando confessamos a Cristo como Senhor e Salvador em público, diante da sociedade, Jesus está dizendo: eu vou confessar você diante do meu Pai que está nos céus. Porém, quem me negar aqui na terra, eu também vou negar você diante do meu Pai que está nos céus. Então, essa é uma palavra que traz para nós de verdade uma clareza acerca da salvação. Você já sabe que salvação não é pelas obras das suas mãos. Efésios 2:8. É pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Você já sabe que salvação é o ato que Cristo fez de nos salvar quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Você já sabe que salvação é Cristo. Cristo é a porta de entrada. Cristo é o caminho estreito. Amém? E você já sabe que crer em Jesus Cristo é você negar a si mesmo, tomar sua cruz todos os dias e segui-los. É de verdade, sabe, confessá-lo publicamente diante dos homens para que você seja confessado diante de Deus por meio de Cristo. Então, quando o carcereiro reconheceu isso, a primeira coisa que o carcereiro foi dizer para Paulo: vamos na minha casa. E levou Paulo para sua casa. Ou seja, alguém que é salvo, alguém que reconheceu a Cristo, que tem Cristo na sua vida, automaticamente ele deseja que toda a sua casa, que todos os seus familiares encontrem o Cristo que nós encontramos. Porque quem é salvo não vive apenas uma vida egoísta para si, ou se conforma com você só, mas você quer que muitos que estão ao seu redor conheçam um Cristo que nós acabamos de ouvir. Que essa palavra seja dada por Deus ao seu coração como trazendo luz e clareza, para que você que talvez ainda não tomou uma decisão de seguir a Cristo, para você que talvez ainda não conhece a Cristo, talvez você conheceu uma religião e você está caminhando por aquilo que a religião diz. A religião diz que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aonde Cristo não mandou. É como diz o pastor Luiz Hermínio: Cristo, ele é o caminho, e parece que as religiões, algumas, estão se tornando pedágios, porque elas estão cobrando aquilo que Cristo não cobra, elas estão fazendo aquilo que Cristo não fez. O caminho é: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Deus te abençoe, que essa palavra fique guardada no seu coração. Compartilha com mais pessoas, para que mais vidas sejam edificadas e abençoadas, em nome de Jesus. Beijo no coração.